Olá, boa tarde. Maragogi ganhou um novo fórum com salas para abrigar adequadamente assessores, defensores, promotores e advogados. O novo prédio também oferece a quem procura o judiciário na cidade um amplo estacionamento. Ao som do hino nacional, interpretado pela banda da Polícia Militar de Alagoas, as bandeiras do novo fórum da comarca de Maragogi foram hasteadas. A solenidade de inauguração da nova Casa do Poder Judiciário no município contou com a presença de magistrados, servidores do Poder Judiciário, autoridades locais e sociedade civil. Essa obra tem a sua importância natural porque é um prédio que oferece instalações condignas para o exercício da jurisdição. Os nossos jurisdicionários de Maragogi, da comarca de Maragogi, agora tem um fórum com a dignidade que se deve exigir nesse tipo de atividade. A estrutura segue os padrões determinados pelo Conselho Nacional de Justiça e conta com instalações e equipamentos modernos que irão otimizar a prestação jurisdicional na unidade. A primeira coisa que muda imediatamente é a qualidade do trabalho que o servidor vai desenvolver, né? Os servidores, o próprio magistrado, os advogados, porque vão ter um espaço para que cada um possa fazer o seu trabalho sem atrapalhar a atividade do outro. Porque a realidade que nós tínhamos em face do pequeno espaço que era disponibilizado no fórum anterior, acabava que os funcionários tinham que trabalhar e compartilhar os mesmos espaços em atividades distintas. A comarca de Maragogi possui mais de 2.500 processos em tramitação. A nova estrutura do fórum vai proporcionar mais comodidade para servidores e jurisdicionados. Esta é a segunda inauguração de fórum feita pelo presidente José Carlos Malta Marques este ano. E a previsão do Tribunal de Justiça de Alagoas é que até dezembro sejam entregues também os fóruns de Cacimbinhas e Batalha. O Tribunal de Justiça investiu, arredondando em números, R$1.500.000 em obra. Nós temos investimento também nos móveis, são todos novos, utilizados aqui, os computadores também, aí vem mais, aí vem outras coisas pequenas, mas todo vai dar mais de R$1.500.000 na verdade. Toda essa estrutura foi construída em um terreno de 3.000 metros quadrados, doado pela Prefeitura do município. Com grande satisfação que o município de Maragogi recebe essa estrutura, São relevantes os serviços do Tribunal de Justiça de Alagoas aqui no nosso município, mas é claro que numa estrutura maior, mais adequada, só vem a otimizar esse serviço. Então, em nome da Prefeitura de Maragogi, da população, a gente agradece o Tribunal por disponibilizar uma estrutura como essa em nosso município. Mais de 300 crianças são vítimas de agressões todos os dias no Brasil. Os dados são da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. A Lei da Palmada pretende reduzir estes casos. Veja na matéria. De um lado, os que acreditam que a iniciativa garante a crianças e adolescentes o direito de ser educados sem o uso de castigos corporais. De outro, os defensores da palmada alegam que educar na base do chinelo é uma alternativa legítima dos pais para coibir os excessos dos filhos. Aprovada e sancionada recentemente, com o objetivo de reduzir os alarmantes índices de violência contra crianças e adolescentes em todo o país, a Lei Menino Bernardo, ou Lei da Palmada, tem gerado muita polêmica. Essa psicóloga avalia que a nova legislação ainda precisa ser muito discutida para não prejudicar a educação das crianças. É uma lei um tanto delicada, A gente sabe que é necessário que haja uma regulação dessa forma de educar os filhos, porque a gente vê muita agressão, realmente, muitos pais agridem de forma absurda. No entanto, a gente tem que ter cuidado para não tirar desses pais o direito de ser firmes, o direito de educar realmente. Porque o que a gente está vendo são adolescentes e crianças totalmente sem limites, totalmente sem noção de respeito, de autoridade. Então, eu acho que ela vem para melhorar alguns aspectos, mas, no entanto, ela deixa a gente um pouco receoso, porque os pais se mostram receosos de como educar esses filhos. E muitas vezes eles passam a permitir demais, com medo de estar extrapolando aquele limite que a lei determinou. De acordo com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, 360 crianças são vítimas de agressões todos os dias no Brasil.
Para o juiz titular do Juizado Especial da Criança e do Adolescente da capital, na prática, a nova legislação não deve reduzir esse dado preocupante. Esses números que são publicados, na realidade, eles, aí eu garanto, eu digo com certeza, nenhum deles estão sendo estatísticas por causa de palmadas, nem por causa de broncas ou questões mais firmes dos pais, verbalmente ou até, às vezes, psicologicamente. Esses números são de agressões mais fortes, são de agressões onde se chega a ter uma lesão corporal na realidade. Então, inicialmente, eu acredito que esse número ele pode até dar um freio diante da mídia, diante da insistência que a mídia vai ter para que não aconteça aquele fato, como uma forma educativa. Mas como reprimenda, eu acredito que não vai haver alteração nenhuma. Essa personal trainer, que tem um filho de 14 anos, defende que educar com firmeza é preciso. Segundo ela, uma palmada, quando necessário, não traumatiza ninguém. Houveram vários momentos em que eu realmente precisei dar uma palmada, dar uma punição mais branda, né? Dar uma palmadinha, porque conversa só, como eu falei anteriormente, não adiantou. Aí dei sim, e hoje em dia, como ele já é um adolescente, não faço mais o uso da palmada. E sim, dos castigos tipo, sem celular, sem videogame, entendeu? Que é uma forma também de punição, certo? Mas já apliquei sim a palmada de certa forma, mas nada que fosse traumático para ele. A psicóloga Adriana Pita defende o bom senso e o meio termo da questão. A profissional dá dicas de como educar com autoridade, sem fazer uso da violência. Uma palmada não traumatiza, não. O que vai traumatizar são várias palmadas em todas as situações, agressões mais sérias. Eu digo porque, assim, quantos adultos foram criados levando uma palmada e não estão traumatizados? Mas veja, é uma palmada. Infelizmente, nem sempre quem dá uma palmada não dá só uma, né? Termina batendo mais, usando objetos. Isso é que não pode, isso realmente traumatiza. Como a criança aprende pelo exemplo, ela começa a entender que para ela resolver alguma coisa, para ela agir em alguma determinadas situações, ela vai ter que usar agressão física. Então, assim, a gente precisa ter um meio termo. Não pode agredir fisicamente de fato, mas agir com rigidez, com rigor, com autoridade é necessário, porque a gente vai ter uns adolescentes completamente sem limites, sem noção de autoridade. Então a gente tem que ter esse meio termo sim. Os juizados especiais são um importante instrumento para que cidadãos possam ter acesso ao poder judiciário. Eles permitem que as pessoas busquem soluções para seus conflitos de forma rápida, eficiente e gratuita. Seu carro quebrou e a seguradora do veículo não prestou o atendimento como deveria. Você foi ao banco e a imensa fila demorou mais do que os 30 minutos permitidos por lei. Esses são apenas 2 exemplos de ações que podem ser ajuizadas em juizados especiais cíveis e criminais. Essas unidades judiciárias são um importante meio de acesso à justiça, pois permitem aos cidadãos buscarem soluções para seus conflitos cotidianos de forma rápida, eficiente e gratuita. Carlos teve um problema com o banco. Tentou resolver administrativamente, mas sem sucesso. Recorreu à justiça através de um juizado especial. Eu percebi lá que existiam 3 débitos indevidos de uma cesta de serviços que eu não havia solicitado. Mediante minhas tentativas de tentar resolver esse problema do ressarcimento e de colocar novamente minha conta como de serviços básicos, sendo isenta de qualquer valor, eu não obtive sucesso. Durante 2 dias passei mais de 30 minutos para ser atendido, não tive meu dinheiro de volta e, portanto, por eu não ter disponibilidade todos os dias para estar retornando ao banco e tentar resolver, eu resolvi tomar outras providências, que foi recorrer à justiça para resolver meu caso. Maceió possui 11 juizados especiais cíveis e criminais, mas é preciso ficar atento para saber a qual deles você deve se dirigir, caso precise. Dentro do site do Tribunal de Justiça, do Estado de Alagoas, existe uma relação entre todos os 11 juizados da capital, tanto a relação dos juizados da capital como os juizados do interior. Esses juizados, de acordo com a Lei 9.099, eles funcionam de acordo com a competência territorial, então vai muito do bairro, ou do bairro da parte autora, que está demandando, ou envolve também o bairro do demandado, da parte ré. Outra questão importante é saber quais os documentos você deve levar, para não ter que ir inúmeras vezes ao juizado. Os documentos do autor da ação são aqueles pessoais, identidade, CPF, principalmente comprovante de residência, já que os juizados atuam de acordo com a competência territorial.
Já a documentação da parte ré varia de acordo com cada caso. Nos exemplos citados no início da matéria, é necessário um documento que comprove o relato à seguradora da falta de atendimento e, no caso da fila do banco, um comprovante do horário que o consumidor chegou e do horário que recebeu o atendimento. A advogada Michele Gonçalves explica ainda que reunir o maior número de provas contra a parte ré é fundamental para uma boa sustentação da queixa, principalmente se a intenção for pedir um dano moral ou material. Todos os documentos que forem necessários, né, para que ele possa comprovar a existência do direito dele. Dezenas de internos do sistema penitenciário alagoano se casaram numa cerimônia com a presença de um juiz que legalizou as uniões. O núcleo ressocializador da capital esteve em festa para celebrar os 140 casamentos de internos de 6 unidades penitenciárias do estado. Com direito a vestido branco, buquê, bolo, troca de alianças e demonstrações de carinhos, os internos puderam dizer o tão esperado sim a seus companheiros e companheiras. A celebração, conduzida pelo magistrado Diego Araújo Dantas e pelo pastor Francisco Pereira, contemplou os casais héteros e homoafetivos. A realização desse casamento no sistema prisional é de suma importância, porque os internos apenas ficam privados da sua liberdade. E todo o trabalho e toda a iniciativa no sentido de buscar o resgate do exercício da cidadania por parte dessas pessoas é extremamente louvável. E a realização desse evento nessa data é um deles, que busca justamente pela construção de família o resgate da cidadania dos internos. O pastor Francisco Pereira, coordenador de assistência religiosa do sistema penitenciário, afirma que o matrimônio é de fundamental importância para a consolidação da família. Está se cumprindo aquilo que Deus pensou para o ser humano, exatamente a união, o amor, né? Quando nós verificamos no início das Sagradas Escrituras, no capítulo 2, versículo 24, o Senhor Deus diz o seguinte, que o homem deixará a sua casa, unirá a sua mulher, a sua esposa, e os dois serão uma só carne. Ou seja, os dois não vão trabalhar mais, cada um fazendo um projeto de vida separado. Não, vai ser agora um projeto só. O casamento coletivo é uma realização do Tribunal de Justiça de Alagoas através do programa Justiça Itinerante. O Em Dia com a Justiça termina aqui. Você pode acompanhar estas e outras notícias do mundo jurídico em nosso portal ou através do Facebook. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!